Boa noite a todos. Queria agradecer o convite de Sadhgompa de poder fazer essas atividades durante hoje, amanhã e domingo. O título de hoje é a abordagem, ou seja, o tema é a abordagem das dificuldades contemporâneas a partir do budismo. Seria budismo e sociedade, o budismo e ecologia, o budismo e os vários desafios que nós enfrentamos nesse momento. A primeira coisa que pode nos vir à mente nesse momento é a gente compreender que a situação de hoje é muito diferente da situação quando o Buda viveu. Era um outro tipo de sociedade, havia outros desafios. Eu acredito que o som não está muito bom, né? Eu vou tentar deixar numa posição um pouco melhor aqui. Acho que eu estou assoprando diante do microfone. Ficou melhor, talvez? Está baixo ainda? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu acho que se eu falar mais alto melhora um pouco. Dá para dar mais ganho aí? Está no ar. Então eu tenho que aumentar um pouquinho aqui. Para ti tá bom o som, Raul? Tá bom? Então nós estamos vivendo uma situação diferente nos tempos atuais do que se viveu na época do Buda. Essa diferença, ela não é propriamente uma diferença quanto ao aspecto sutil. Do ponto de vista sutil é a mesma coisa, não há propriamente uma diferença. Porém, sobre o ponto de vista da aparência da nossa cultura hoje, nós temos efetivamente outros desafios que não havia no tempo do Buda. No final da década de 80, Sua Santidade Dalai Lama, ele expressou isso falando da necessidade de um novo Lanrim. Lanrim é o nome que se dá ao caminho gradual na forma como é seguido na linhagem Gelugpa. Isso é algo equivalente aos ensinamentos de Patro Rinpoche, que tem o título de Palavras do Meu Professor Perfeito, com Zan Lamaya Tsalung. Então é mais ou menos o mesmo conteúdo, ou seja, uma apresentação gradual do budismo a partir da vida humana preciosa. Então Sua Santidade Dalai Lama, ele se deu conta que os tempos atuais estavam exigindo um novo Lanrim, e ele dizia: eu não tenho tempo para fazer um outro Lanrim, mas precisaria ser feito. Se nós olharmos o que Sua Santidade Dalai Lama tem feito, nós vamos perceber que ele tem desenvolvido justamente aquilo que ele disse que não tinha tempo para fazer. Ou seja, ele tem tentado dialogar com vários setores da cultura ocidental, setores que nunca houve propriamente um diálogo do budismo com esses setores. Então, por exemplo, agora nesse momento nós temos a conferência Mind and Life ocorrendo nos Estados Unidos. Então esse tipo de iniciativa é muito extraordinário. Quando nós encontramos os cientistas e dialogamos com os cientistas sobre o ponto de vista desde a perspectiva do Dharma, desde a perspectiva dos ensinamentos do Buda. Então essa é uma área de grande importância. Também nunca houve na história da humanidade uma primazia tão clara da economia, um papel tão claro da economia como o centro das nossas vidas todas. E então há hoje esse diálogo entre o budismo e o pensamento econômico. Nós também somos desafiados no budismo a dialogar com
a psicologia, psiquiatria. Então isso são coisas recentes. Na época do Buda não havia esse tipo de disciplina. Então nós começamos a olhar e vemos, em geral, muitos desafios para os budistas no momento atual. Nós temos que encontrar palavras, saber lidar com essas várias questões desde a perspectiva budista. Então isso são grandes desafios. Sob o ponto de vista externo, nós teríamos essas aparências assim. Há uma reflexão geral que eu vi Sua Santidade Dalai Lama fazendo também com relação aos cientistas, que eu acho que é algo muito interessante assim. Ele diz: os cientistas são crentes, enquanto que os budistas são céticos. Eu acho essa abordagem muito maravilhosa, muito interessante. Isso de fato, por exemplo, quando nós olhamos a ciência, nós vemos que os cientistas se baseiam em pressupostos, em paradigmas, em hipóteses. Então, nesse sentido, eles são crentes. Ou seja, eles acreditam que há uma formulação básica, original das coisas. Enquanto que na visão budista, nós vamos trabalhar com a noção da vacuidade. Quando nós nos defrontamos com as várias aparências e configurações, nós pensamos como que isso brota, como que isso surge da própria vacuidade. Nós não pensamos, por exemplo, que há um princípio universal, básico, que já apresente uma configuração particular de modo original. Nós vamos considerar que todas as coisas são construídas a partir da liberdade original, mas não a partir de um condicionamento original. Então o budismo, ele tem por base a noção da vacuidade. Isso oferece um ponto de vista extraordinário para todos os diálogos que podem se desenvolver entre o budismo e vários setores da nossa vida contemporânea. Eu tenho observado como os ocidentais, em geral, eles têm uma facilidade de dar nomes para as coisas e propor princípios universais, com grande facilidade. E todos esses aspectos, eles na verdade são artificialidades que são construídas, servem de base para o raciocínio, eventualmente para o planejamento, e quando nós tomamos isso como algo verdadeiro em si, nós não abrimos mais, nós não questionamos esses princípios. E ao não questionar esses princípios, nós manifestamos uma aparência, que Sua Santidade Dalai Lama vai dizer, a aparência dos crentes. E o budismo se coloca então como uma posição onde nós podemos criticar, nós podemos nos distanciar dessas várias crenças. Então isso é muito interessante, muito importante. No caso da ciência especificamente, quando nós encontramos as várias teorias, a posição budista frente às várias teorias é uma posição mais livre. Na verdade, os cientistas, quando trabalham com suas teorias, eles terminam encontrando esse ponto mais livre, porque as teorias se revelam limitadas, eles terminam por abandonar ou relativizar aquela teoria e gerar outras teorias. Então, nesse momento, eles se dão conta de que aquela visão não era uma visão final, mas era uma visão particular, uma visão construída. No budismo, isso é uma posição já inicial, já de saída se pensa desse modo. Então, num sentido muito amplo, nós poderíamos dizer que o budismo oferece um método extraordinário, que é a própria visão da vacuidade, a compreensão da vacuidade de todas as aparências, que inclui também os princípios universais. Eu gosto de brincar sobre esse aspecto assim. Por exemplo, a teoria da relatividade, como formulada por Einstein, ela vai falar sobre o primeiro postulado da teoria da relatividade. O primeiro postulado da teoria da relatividade fala
que todas as leis físicas são idênticas em sistemas inerciais. Então, quando os sistemas de referência ou os mundos se deslocam a velocidades constantes, ali naquele lugar nós temos um sistema de referência inercial. Não importa se a velocidade é grande ou pequena em relação a outros sistemas de referência. Mas as leis físicas valem igualmente em todos os pontos do universo. Então Einstein postulou isso. Então, quando ele postula a validade das leis físicas em todos os lugares, nós temos então essa pretensão de que as leis físicas que nós estamos nos defrontando aqui valem em todo lugar. Aí vem a física quântica e relativiza, ultrapassa várias dessas leis e apresenta o princípio da complementariedade, onde não há propriamente um processo fixo. Então eu já imagino, nesse momento, alguém despachando e-mails, ou telex, ou correio para todos os confins do universo, revogando as leis anteriores, né, e promulgando novas leis. Então nós temos uma espécie de pretensão, nós temos uma arrogância com relação a isso, né? As nossas crenças não só elas nos enganam, como nós temos a sensação de que elas seriam válidas sobre o universo inteiro. Então isso é um tipo de arrogância que a ciência manifesta e que nós poderíamos nos beneficiar quando a gente olha esses vários postulados, essas várias leis, desde o ponto de vista da vacuidade. Então isso nos traz desafios muito interessantes, porque nós precisaríamos entender não só que a aparência não se explica daquele modo, mas também nós precisaríamos entender como que aquela aparência surge na forma como aparece, né? Então esses são os desafios que nós temos hoje enquanto budistas. Nós não só decompomos a realidade até o nível da vacuidade, mas nós precisaríamos sair do nível da vacuidade e mostrar como que a aparência surge a partir do princípio da própria luminosidade da mente. Então esse é o desafio na conexão com os cientistas. Quando nós lidamos, por exemplo, com os economistas, esse é um ponto também interessante, porque há uma arrogância por parte dos economistas. Eles acreditam, hoje nós estamos imersos nessa visão de que a economia é a base da sociedade. Então, por exemplo, se vocês olharem as discussões da última campanha eleitoral para a presidência, nós encontrávamos que o Brasil estava crescendo a taxas baixas, tipo 4% ao ano. Então nós não estamos falando de bem-estar, nem de uma evolução real da população, nós não temos nem linguagem para falar sobre isso. Quando nós queremos saber se o Brasil está bem ou não, a gente olha o crescimento da economia. Se a economia está crescendo, se as exportações superam as importações, aí está tudo bem. Se nós gastamos menos do que geramos internamente em impostos, aí o governo está bem também. Então nós simplificamos tudo para a economia. A gente vai pensar que os outros fatores, como segurança, alimentação, educação, nada disso realmente é tão importante quanto a economia. Até mesmo a gente vai dizer, se a economia tivesse melhor, a segurança estaria melhor. Se a economia tivesse melhor, a educação, a proteção, a saúde, a proteção à infância, etc., todos os outros fatores estariam resolvidos. E há a sensação de que o budismo tem pouco a falar sobre isso, ou seja, não teria nada a contribuir, até mesmo porque a economia é um tema moderno e o budismo é algo muito antigo. Então, ultimamente eu tenho sido convidado em vários desses ambientes de economistas e administradores, executivos, e muitas vezes eu começo falando sobre esse ponto, assim, né? Então eu lembro para eles, o budismo é uma instituição de 26 séculos. Aí eles acham aquilo
um pouco extraordinário, assim, né? Porque, de fato, o budismo sobrevive a 26 séculos. Não tem a proteção do Estado, não tem nenhum banco atrás, não tem exércitos, e já foi perseguido, muitas vezes em guerras. O budismo foi perseguido pelos islâmicos nas invasões à Índia. Nós tivemos a destruição da Universidade Monástica de Nalanda, tivemos a extinção do budismo na Índia. Mais recentemente nós tivemos a anexação do Tibete pela China, com a destruição quase completa, destruição de mais de 90% dos templos, inclusive os 4 principais templos das 4 principais linhagens. Especificamente, a transmissão Kama do budismo Nyingma, ela praticamente desapareceu. Se não fosse Dudjom Rinpoche ter guardado o último conjunto dos textos das transmissões, nós teríamos perdido totalmente a transmissão por texto da linhagem Nyingma. Então Dudjom Rinpoche fez esse milagre. Um dos milagres dele foi isso, né? Ele tinha o conjunto completo, ele conseguiu levar para fora do Tibete, mas foi uma destruição sistemática tão clara, tão definida, que praticamente se extinguiu isso dentro do Tibete. Então o budismo enfrentou isso. Quando essa grande árvore foi sacudida pelos ventos da impermanência, essa grande árvore do budismo tibetano, o que se observou? Se observou que as sementes voaram, arrastadas por esse vento, e geraram frutos, novas árvores, geraram muitos benefícios em muitas diferentes terras. Então hoje o budismo tibetano se espalha pelo planeta inteiro, e especialmente no Ocidente ele se torna muito apreciado, muito querido, muito valorizado. Isso se dá por quê? Porque o budismo tem o que oferecer. Então, quando eu converso com os economistas, os administradores, eu lembro para eles, o primeiro ponto da própria economia, da própria sustentação, da sustentabilidade das coisas, é a capacidade de trazer benefício. Então o budismo vai explicar isso, como trazer benefícios. E assim, se nós efetivamente temos o que oferecer, nós podemos entender como essas sementes chegando no Ocidente, elas oferecem o seu potencial, e esse potencial se torna apreciado, ele produz resultados, ele é útil. Então a base da sustentação é justamente a capacidade de trazer benefícios. Então, em geral, nós vamos olhando aí essas várias disciplinas e vamos examinando o que o pensamento budista pode oferecer em cada uma dessas circunstâncias. No caso do pensamento ecológico, ou das dificuldades ligadas à proteção do meio ambiente, à sustentabilidade do ambiente, nós vamos também encontrar várias reflexões muito importantes do pensamento budista. Então, nessas várias áreas, nós vamos examinando e encontrando uma contribuição original. Essa originalidade brota sempre da capacidade de examinar as coisas a partir da vacuidade. No caso da ecologia, nós vamos inevitavelmente tratar essa questão junto com a questão da economia. Hoje, quando nós tratamos da economia como se fosse o centro da nossa vida, o nosso referencial básico para tudo, então nós entendemos como o ambiente vai sofrer nesse desafio do desenvolvimento da própria economia. Sobre o ponto de vista teórico, nós vamos então desenvolver esse ponto de vista, essa análise a partir da vacuidade. Porém, esse tema da vacuidade, ele ganha maior nitidez e maior detalhe se nós trabalharmos desde a perspectiva dos 12 elos da originação interdependente. Então eu estou falando aqui para os budistas e eu queria trazer essa reflexão para vocês.
Então, o estudo dos 12 elos pode efetivamente nos ajudar a compreender essas várias nuances e nos facilitar trazer uma contribuição para a cultura contemporânea a partir da perspectiva do budismo. Por exemplo, os 12 elos, na forma como o Buda apresenta, eles surgem como um ensinamento que o Buda compreende após a sua iluminação. Então ele atinge a iluminação, na manhã seguinte à sua iluminação, ele se pergunta: como, se todos os seres têm a natureza de Buda, natureza ilimitada, como que essa confusão toda se estabeleceu? Como é que surge o samsara? Como é que surge a ilusão e o mundo iludido e o próprio sofrimento em meio a tudo isso? Aí, vocês vejam, ele faz a pergunta, mas quem é que vai responder? Ele mesmo vai ter que responder. Aí ele responde, se dando conta de que tudo começa com a ignorância, primeiro elo, depois surgem as marcas dos pensamentos a partir dessa ignorância, samskaras, segundo elo. Desse segundo elo surge uma reflexão sobre as próprias marcas. Então é como se surgisse um observador que contempla as suas próprias marcas. Quando ele contempla as suas marcas, ele diz: eu sou isso. Do mesmo modo que uma pessoa que manifesta raivas, ela num certo momento diz: sim, eu acho que eu sou uma pessoa raivosa. Se a pessoa manifesta generosidade, muitas vezes, um dia ela para e olha e diz: sim, eu sou generoso. Então surge o que se chama consciência, a vijnana, terceiro elo. Esse terceiro elo, quando nós refletimos sobre ele, nós aspiramos estabilizar essa manifestação. Isso é o quarto elo, essa aspiração pela estabilização dessa consciência e dessa existência. Quando nós buscamos, então, estabilizar isso, aí nós terminamos por aspirar a manifestação através dos sentidos físicos. Então, através dos sentidos físicos, nós somos capazes de, ao olhar os objetos, estabilizar nossa consciência num certo ponto. Então, nós percebemos que os objetos têm esse poder. E, desse modo, isso se dá porque nós aspiramos à utilização dos sentidos físicos para a estabilização dessa consciência. Então surge o quinto elo, que é justamente a operação da mente a partir dos sentidos físicos. Desse quinto elo surge, então, quando nós somos dotados dos sentidos físicos, surge na sequência a operação dos sentidos. Então a operação dos sentidos é o sexto elo. Quando surge o sexto elo, que é chamado contato, spasha, esse contato ele gera uma avaliação subsequente, que é assim: nós fazemos o contato e nos perguntamos, ou avaliamos, se gostamos ou não gostamos do contato sensorial, né, que pode ser com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, né, ou o contato abstrato com a mente abstrata. Então nós olhamos e vemos se nós gostamos ou não gostamos. Então a complexidade toda da vida, ela passa a se manifestar a partir do gostar ou não gostar. Se nós gostamos, aí vem o apego, que já é o oitavo elo. Aí vem o apego àquilo que nós gostamos. Então nós temos um impulso de proximidade ao que nós gostamos. Quando nós não gostamos, vem o apego inverso. Ou seja, um apego a nós estarmos distantes daquilo. Ou seja, vem uma rejeição.
Então essa rejeição surge como se fosse uma grande inteligência. Então nesse ponto nós nos aproximamos da forma como nós efetivamente nos manifestamos no cotidiano. Ou seja, nós olhamos sensorialmente, gostamos ou não gostamos. E a partir disso nós tomamos decisões. No entanto, ainda que isso pareça que é tudo, nós temos ainda uma dose muito grande de indiferença. Ou seja, nós não olhamos tudo, nós olhamos só parte do que pode ser visto. E nós somos indiferentes a uma grande quantidade de coisas que nós poderíamos observar. Nós não vemos. Assim, os Vedanas, na verdade, que são o 7º elo, eles não têm 2 aspectos. Eles não têm apenas o gostar e o rejeitar. Eles têm ainda a indiferença. Então, quando nós olhamos para as coisas, há o que nós vemos e o que não vemos. Dentre as coisas que nós vemos, há o que nós gostamos e há o que nós rejeitamos. Esse mecanismo, ele vai gerar então o 8º elo. Então nós estamos apegados ao que nós gostamos e rejeitamos o que não gostamos. Isso gera um filtro, gera uma forma de manifestação no mundo, onde nós buscamos o tempo todo o que nós gostamos e buscamos rejeitar o que não gostamos. Como há essa posição na nossa mente, nós colhemos muitos frutos. Nós colhemos os frutos daquilo que a gente acha positivo, a gente consegue obter. E aquilo que a gente considera negativo, nós conseguimos evitar. Colhemos muitos desses frutos. Isso já é o 9º elo. Então, quando se manifesta o 9º elo, e nós temos esse êxito, aí surge o 10º elo. É como, por exemplo, um adolescente que na casa dos pais, ele já sabe como manobrar as coisas para encontrar o que ele gosta e evitar o que ele não gosta. E assim ele pensa, eu sou esse e sou esperto. Então nesse ponto, nós estamos no 10º elo. A pessoa, ou seja, o adolescente pensa, já está na hora de ir embora de casa. Meus pais têm outras ideias, as minhas ideias são melhores, eu sei exatamente o que eu quero, e eles teimam em fazer outras coisas. Então chega um momento em que nós temos essa tendência a nos deslocarmos. Aí vem o 11º elo, ou seja, nós pegamos as nossas boas ideias, os nossos apegos de modo firme e já experimentado, e pensamos, assim que eu vou viver, a partir dessa habilidade que eu tenho de obter o que eu quero e escapar do que eu não quero. Aí nós estamos no 11º elo. Então, o 11º elo é o lugar onde cada um de nós está. Ou seja, nós nos movimentamos no mundo desse modo. Se nós fazemos os votos de Bodhisattva, nós somos Bodhisattvas, a forma de agir é diferente. Mas como seres humanos comuns, todos nós nos movimentamos no mundo aspirando aquilo que nos traz felicidade e buscando afastamento do que nos traz medo ou sofrimento. Aí nós percebemos, aí o próprio Buda se deu conta que isso se dava assim. Aí ele disse, isso no entanto produz um sofrimento inevitável. Esse sofrimento ele tem 3 características. A primeira delas é o fato de que todos nós nascemos, fazemos esforços desse modo, mas não vamos a lugar nenhum. Nós apenas envelhecemos, colhemos a decrepitude e finalmente a morte. Em meio a tudo isso, nós não encontramos uma vitória. Não há vitórias. Então nós temos esse sofrimento. Nós temos ainda o sofrimento da mudança. Ou seja, aquilo que nós nos ligamos muda. Nós aspiramos, por exemplo, um emprego, mais adiante a gente pode achar que o nosso sofrimento é justamente estar empregado naquele lugar. Nós aspiramos um tipo de relação, passa o tempo e nós achamos que aquela relação é que é o nosso problema. Então há essa inversão,
que é chamada experiência cíclica, sofrimento da mudança, impermanência. E há ainda o sofrimento do sofrimento, ou seja, nós temos dores. Se o nosso corpo é penetrado, se os insetos nos picam, se nós temos fome, temos frio, isso é muito desconfortável, muito desagradável. Então isso é o sofrimento do sofrimento. Então ainda que, aí o Buda conclui, ainda que isso seja verdadeiro, haja esse sofrimento, todos os seres no samsara passam por esses sofrimentos, ainda assim não há um fazedor desse sofrimento, não há um construtor, não há alguém que a gente possa criticar que tenha criado o sofrimento e gire isso tudo. Isso é autocriado e anda por si mesmo. Aí o Buda compreende, os seres fazem esforços e colhem o 12º elo, que é a morte. Quando eles pensam que morreu, terminou tudo, na verdade, isso segue e eles têm novamente um ressurgimento na roda, e esse processo é infindável. Ele é além do tempo, ele se move sem cessar. Então há essa roda de samsara, a roda da experiência cíclica, Bhava Chakra, e essa roda não nos leva a lugar nenhum, mas ela gera sofrimentos constantes. Eu acho que o exemplo mais claro de Bhava Chakra são os campeonatos de futebol, né? Mas aqui eu não... Hoje eu vou falar de futebol só nisso, assim, só um pouquinho. Assim, né? Ou seja, ainda que a gente faça muitos esforços, nós não vamos a lugar nenhum. Aí o Buda se pergunta, ok, agora entendi como é que tudo acontece. Aí ele se pergunta, como é que isso pode ser dissolvido? Aí ele olha em volta, não tem ninguém para responder, ele, já que é o Buda, ele mesmo responde, né? Então ele diz, ele se dá conta, né? Nós precisamos dissolver isso passo a passo. Então nós começamos no 12º elo e vamos dissolvendo para trás, até dissolver a ignorância, que é o primeiro elo, e dissolvendo a ignorância nós reconhecemos a natureza de Buda. Então esse é um ponto muito interessante. Dentro desse nosso tema, a gente pode conduzir uma abordagem teórica geral a partir dessa reflexão que o Buda faz, né? Então nós nos damos conta que os 12 elos são 12 tipos de engano. Então nós começamos com o 12º. Então qual é o engano do 12º? O engano do 12º seria assim, a morte. Então no mundo onde nós vivemos, nós acreditamos na morte. E na visão budista isso já não é assim, né? Então nós vamos testar um por um desses elementos. Então o próprio Buda diz, cada um desses elementos se dissolve no anterior. Ele é gerado de modo causal pelo anterior, então ele se dissolve no anterior. Aí nós vamos dissolvendo isso até o primeiro elo, que é a ignorância. Quando dissolvemos o primeiro elo, aí a cadeia da originação interdependente se dissolve e nós temos então a eliminação da ignorância e do sofrimento, da roda da vida. Agora, para nós, seria o desafio de nós olharmos um por um desses elementos e vermos a insubstancialidade deles. Porque se eles se dissolvem, eles não têm substancialidade própria. Então nós começamos com o tema da morte. E nós avaliamos a substancialidade na morte. Então o próprio Buda, ele vai explicar isso. Ele vai dizer, não há... Ele diz, para os ignorantes, ou seja, para as pessoas que não compreendem de uma forma profunda as coisas, eu explico que há mortes e renascimentos.
Para as pessoas que têm compreensão, têm a capacidade de compreensão, eu explico a não morte e não vida, não nascimento e não morte. Então isso é muito interessante. Então, para as pessoas que têm uma possibilidade de compreensão mais profunda, o Buda explica que a nossa natureza, a natureza de Buda, não nasce e não morre. Então nós temos uma vida além do tempo. Para as pessoas que não compreendem isso, ele explica que a morte não encerra a nossa existência, que nós seguimos e depois retornamos. É assim. Aí nós olhamos o 11º elo. O 11º elo, nós olhamos a nossa própria vida.